A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, quem vos salva é sua irmã em Cristo Jesus, Estefânia. Hoje no nosso estudo bíblico vamos estar falando sobre a túnica de José. Vamos estar lendo aqui no livro de Gênesis, no capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Só até aqui, meus queridos e amados irmãos, vamos estar lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui vai nos dizer que a história de José, né, onde José ali, ele tinha ali mais 12 irmãos, sendo 11 irmãos homens e uma irmã mulher. Seus irmãos eram Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, Diná e Benjamim. Esses eram os irmãos de José. E a palavra de Deus que vai nos dizer que José, ele era um filho amado de seu pai, Jacó, onde Jacó ali teve com Raquel 2 filhos, que foi José e Benjamim, a sua amada Raquel. E ali então, José, filho ali de Jacó, ele era um filho obediente a seu pai. E seu pai o amava muito. Ele se destacava entre os seus irmãos. Isso aborrecia os seus irmãos. Onde ele, José, com a idade de 17 anos, o seu pai Jacó colocava ele para poder ver, né, o que os irmãos deles estavam fazendo. Lá no pasto, como eles estavam apacentando as ovelhas. E ali, né, os irmãos dele já viam que ele estava com uma certa liderança, né, sobre eles, e eles não gostavam de José, por ver que tinha um favoritismo, né, de seu pai Jacó pelo seu filho José. Glórias a Deus, aleluias. E a palavra de Deus aqui vai nos dizer que eles ficaram muito frustrados quando Jacó decidiu dar uma túnica de várias cores para José. Uma túnica muito bonita, uma túnica longa, com uma veste longa, né, com mangas longas, de várias cores. Glórias a Deus, aleluias. Então ali, como Jacó só fez aquela túnica para José, então acendeu mais ainda a ira dos seus irmãos contra José. Mas José, ele não pediu essa túnica. José não comprou essa túnica. José ganhou essa túnica do seu pai. E através dessa túnica, aí vai ser a gota d'água, né, com a inveja e os ciúmes de seus irmãos contra José. Porque José, ele havia sonhado que eles estavam ali no campo, eles estavam atando molhos, mas os seus irmãos, e o molho dele se levantava, ficava em pé, e o molho dos seus irmãos se inclinavam ao molho dele, aos molhos dele. E então os irmãos dele pensavam: por acaso nós iremos te servir? Né? Eles não gostaram nem um pingo dessa ideia. Né? Foi um sonho.
pediu para sonhar. Deus deu a ele esse sonho. Deus já tinha essa promessa na vida de José. Deus apenas deu sonho para José. E José, né, foi contar para os seus irmãos. Né, porque aquilo dali intrigou ele também. E ele contou para os seus irmãos. Então acendeu mais a ira ainda dos seus irmãos contra José. E José teve outro sonho, onde José via o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando a ele. No caso ali o sol e a lua representavam quem? Os pais de José. No caso ali Jacó e Raquel. E as 11 estrelas representavam quem? Os irmãos de José. E se inclinavam a ele. E ele contou esse sonho também para os seus irmãos e para o seu pai. E o seu pai ficou intrigado com aquilo também, né, sobre esse negócio, e falou assim: por acaso eu, sua mãe, seus irmãos vamos te servir? E então ali os irmãos de José, né, ficaram muito furiosos, né, não aceitavam aquilo, né, aquele sonho, não aceitavam, né, mas o seu pai Jacó ficou com aquele negócio, né, aquele pensamento sobre esse sonho no seu coração. Mas aí a palavra de Deus que vai nos dizer que certa vez Jacó pediu para que seu filho José fosse atrás de seus irmãos para poder ver o que eles estavam fazendo, né, para poder verificar se eles estavam trabalhando direitinho. Ele já estava começando a liderança de José. Mas aí os irmãos dele avistaram ele de longe e falou assim: ah, vem o sonhador, vamos matar ele, vamos acabar com ele. E ele então tinha uma cova ali. Quando chegou José, lançaram José na cova. Rúben e Judá ainda ajudou José, desses irmãos dele, porque o Rúben falou assim: vamos lançar ele na cova, não vamos colocar a mão nele. E depois o que acontece? Judá resolveu vender ele, mas seus irmãos vender a José como escravo para ali um grupo que estava passando ali de ismaelitas, né, midianitas ali, para poder ir para o Egito, para poder vender especiarias, vender o que eles tinham, né, de condimentos, de alimentos. E ali, mirras, aí então ali eles venderam José por 20 moedas de prata. Olha para você ver que tristeza. Traíram José, né? Não queriam ver José, né, ser líder. Né? Não suportavam ver isso. Mas eles tinham que aceitar, né? Porque quem fez esse plano, esse projeto foi Deus. Foi Deus que escolheu a José. Se eles aceitassem, doíam menos. Mas não, foram fazer coisas erradas, achando que José não iria liderar sobre eles. José foi vendido para o Egito, mas José lá, ele foi preso por um certo tempo que ele ficou lá, né, injustamente. Depois ele ali foi interpretando sonhos na prisão, do copeiro, do padeiro. Outra vez também ele interpretou o sonho do rei. Glórias a Deus, aleluias. E então ali foi José bem sucedido ali, né, pelo rei, pelo faraó. Glórias a Deus, aleluias. E ali ele virou governador do Egito. Governador no Egito. Então ali, por ter fome ali naquela terra, né, todos ali tinham que comprar alimentos ali com José. Então aqueles irmãos ali, né, se não fosse José ali com a sabedoria dele, que Deus deu para ele, né, todos iriam perecer de fome. Mas todos realmente se inclinaram, né? Glórias a Deus, aleluia, a sabedoria de José, porque Deus deu para ele. Então ali tudo se cumpriu, não adiantou, né, eles tentarem matar José, tentarem vender José, tentarem fazer coisa errada com José, porque, né, os planos de Deus ninguém frustra, né?